a questão principal, assim, né, na questão de governança, é que ela vamos dizer, amplia um pouco essa visão, né, da necessidade de se levar em consideração não só as questões das decisões tecnológicas propriamente dito, mas as questões mais amplas que implicam um processo de transformação digital numa organização qualquer ou num governo, né? Por exemplo, né, trazendo já para essa visão do uso de tecnologia em governo, ou até mais especificamente nos municípios, né, nós podemos ver que, se comparamos, né, com outros setores da sociedade, a tecnologia em governo ela ainda apresenta, eu não vou dizer falhas, mas eu diria um certo atraso, né, em relação aos avanços que a gente vê em outros setores. E muito desse atraso, né, eu atribuo, na minha experiência, na minha avaliação, justamente a falta desse processo de governança, que implicaria eu considerar todos os aspectos relacionados ao uso de tecnologia, à aplicação de tecnologia em todas as atividades de governo, né? Mas eu considerar isso desde o princípio, ou seja, desde o momento em que eu como gestor público, estou me organizando para me candidatar a prefeito, por exemplo, numa cidade, né? É normal que o prefeito, o candidato a prefeito, forme uma equipe e nessa equipe ele comece a pensar as linhas gerais do seu governo e pense sempre nos aspectos relacionados à saúde, à educação, nas cidades um pouco maiores ao transporte público, né, à assistência social. Então, ele pensa em todos esses aspectos e considera os aspectos relacionados ao orçamento, a recursos humanos, a recursos materiais, né? Se eu preciso ter máquinas, se eu preciso ter instalações de prédios, de escola, ambulatórios médicos e por aí vai. E raramente, né, a gente vê o uso da tecnologia ou a agregação de tecnologia como parte dessas preocupações, né, dos formuladores de proposta para um plano de governo. E como isso não vem desde o começo como uma preocupação, na hora da execução, né, quando o candidato ganha a eleição e assume a prefeitura, também, né, como regra geral, assim, as questões de tecnologia são negligenciadas. Elas muitas vezes são delegadas, né, ou para o fornecedor, né, a prefeitura, algumas pequenas prefeituras têm lá contratado uma empresa que toma conta, né, dos sistemas básicos da prefeitura, tal, e essa coisa termina normalmente desconectada de uma visão mais ampla da gestão, né? E isso é um fenômeno em geral nas cidades menores, mas nós temos grandes capitais no Brasil que têm a mesma questão, né? Tu acompanhastes um pouco isso quando nós fomos secretários em Curitiba, né? Tu fizesse parte da equipe durante um período lá conosco, em que o nosso esforço foi a implantação de um modelo de governança para que a Prefeitura de Curitiba tivesse a competência para estabelecer seus projetos de uso de tecnologia, contratá-los e gerenciar esses contratos. Porque Curitiba, lá há 20 anos, há mais de 20 anos, tinha tomado a decisão também de entregar a questão de tecnologia 100% para um fornecedor, né, do setor privado, né, que tomava todas as iniciativas e pensava o uso de tecnologia no governo, logicamente, né, a partir dos interesses privados representados naquela instituição. Então, a questão da governança, ela
relacionada diretamente aos problemas que nós temos hoje, em geral, de baixa agregação de tecnologia nos processos de gestão e nos serviços de governo, né? E faço uma ressalva, apesar de que nos últimos anos tem havido um esforço muito grande, né, do governo federal e a partir de grupos, né, que reúnem também os governos estaduais em muitas cidades, com foco na melhoria dos serviços ao cidadão, né? Então isso tem representado alguns avanços que representam uma melhoria nessa relação do cidadão com os serviços do governo federal, usando tecnologia, bastante também em alguns estados, né? Vários estados têm se preocupado com isso, mas na grande maioria dos nossos municípios, isso ainda é um objetivo muito distante, né? Então, se eu faço uma visão geral, assim, né, eu posso dizer isso, e isso é demonstrado, por exemplo, quando nós temos uma pesquisa, né, movida ou organizada lá pelo CETIC, né, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Os resultados mostram que quase metade, ou em torno da metade, né, dos mais de 5.700 municípios brasileiros não tem sequer uma pessoa dentro da sua estrutura pensando o uso de tecnologia, né? Então isso mostra que a tecnologia ainda não está, né, se a gente considerar uma visão geral do Brasil, incorporada aos processos, né, de governança na gestão pública.